Aleluia. Se confunde Hebreus. Aleluia. Mas nós vamos ler na primeira carta. Aliás, a segunda carta. Aleluia. Que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Segunda carta porque tem primeiro Romanos, depois Coríntios. Aleluia. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo, aleluia, de número 13. Eu quero dar glória a Deus, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aleluia. Pastor, o que a ver tem essa leitura com o tema? Te prepara que você vai saber. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 13 de 1 Coríntios, e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, ou em algumas leituras que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, não tenho nenhuma, para sustentar, ou seja, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Diga glória a Deus. O amor sofre, aleluia, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não, aleluia, suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém? Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Fechai vossos olhos e orai comigo. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que criou, aleluia, cada um daqueles que aqui te louvam, eu quero, meu Deus, que nessa noite, assim como eu estou caminhando, Senhor, aqui dentro deste templo, eu quero pedir que o auxílio do Senhor chegue agora dentro, Senhor, desta congregação, meu Deus, e quando a tua palavra estiver sendo ministrada, não haja, Senhor, no meio do povo murmuras, não haja, Senhor, cochicho de pensamentos, não haja formigamentos nos pés, para que não se levante de respeitosamente, saindo do seu assento, deixando o Senhor a falar ao vento, mas nessa noite, meu Pai, dirige a mente de cada um, para que esteja voltado inteiramente, unicamente para a tua palavra, porque a tua palavra, ela vem restaurar, a tua palavra, ela vem renovar, a tua palavra, ela vem libertar nessa noite. Quem recebe, assim diga amém. Bata uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Eu poderia, aquele que tiver assento, eu não tenho inveja, pode assentar. Eu fico de pé, porque de pé quero eu aplaudir o Senhor. Quem quiser me acompanhar, obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Tem crente que não gosta do fogo, né? Aleluia. Ai, tá um calor aqui dentro, vai sair pegar um ventinho. Mas Deus, aleluia, Ele é fogo, viu? E é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu estava me perguntando ainda há pouco. O meu pastor Carlos Gonçalves, aleluia, eu estava conversando com ele. E depois eu fui tomar banho, depois da nossa conversa. E mesmo conversando com meu irmão Cláudio, eu estava pensando em algumas coisas. E eu me dizia a mim mesmo: Senhor, qual é o propósito? Eu já passei por vários lugares, igrejas. Já pastorei a Igreja Jesus Cristo, nasceu em Belém. Já auxiliei um tempo na Igreja Monte da Santidade. Já auxiliei um tempo na Igreja Fonte da Vida, Pastor Mauro. E fui batizado na Igreja Universal. Passei um tempo pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Me congreguei obra de quase 3 meses. E nasci e conheci o Evangelho dentro da Assembleia de Deus, juntamente com esse velho homem. Aleluia. E aí nós temos uma história com Deus, uma caminhada com Deus. Começamos nosso ministério. Eu posso falar do meu ministério. Eu comecei o meu ministério na obra de Missão Apocalipse, que foi fundada no ano de 1998. E no ano de 2000 nós começamos a divulgar com, aleluia, retidão. Claro que existe uma data que inicia toda a história, que é a data desse homem, que eu calculo que foi em 1990 a 1991, que foi uma missão que esse homem fez. E através da missão dele, das histórias contadas por ele, nós fomos contagiados. Nós éramos pequenos, ele contava a história, né? Eu tive o privilégio de participar com ele de algumas viagens missionárias lá no Rio Meru, a qual o professor Isaías conhece. Nas cabeceiras do Rio Meru, um lugar chamado Icatu, Pau Amarelo, tem um campo natural da natureza, que esse campo, a gente olha assim de um lado para o outro e a gente não consegue ver as árvores. A floresta é muito grande, porém por ele ser muito grande, a gente não consegue ver. E tem parte que a gente vê a mata baixinha, igualmente quando a gente chega aí na Baía de Conde e olha para o outro lado, às vezes tem um lado que não vê, só vê água, outro lado vê a mata baixinha. Assim também lá a gente vê, de tão longe. Mas a gente várias vezes atravessava aquele campo a pé para ir visitar já lá em Cametá, que já é, né? Já é Cametá, na verdade. Já sai do estado, já sai do município de Irapemirim, já vai Cametá. E a pé nós íamos sempre estava chegando lá para poder pregar o evangelho para algumas famílias. Eu acho que tinha 2, 3 famílias, as casas que ali estavam. E eu era pequeno, mas ele levava, né? E depois disso a gente veio para Belém, ele continuou contando as histórias, e eu me lembrava, e no meu coração tinha aquela lembrança de fazer a vontade do Senhor, meu Deus. E quando foi no ano de 2000, pela misericórdia de Deus, Deus me resgatou lá do mundo, porque eu já havia passado pelo Senhor, aleluia, pela mão do Senhor, mas eu saí da mão do Senhor e fui para a mão de Satanás. Lá eu roubei, lá eu fiz todo tipo de coisa que não agradava o Senhor, e o Senhor, pela misericórdia dele, me tirou de lá e me colocou de volta na sua presença. E nós começamos uma obra chamada Missão Apocalipse, que é o ministério hoje Apocalipse. A nossa igreja, se fôssemos nós comemorar, ela estaria comemorando 12 anos e meio. 12 anos e meio da igreja fundada. Mas do ministério Apocalipse ela se completa 18 anos. Porque foi onde começou uma obra missionária, foi onde começou uma chamada. E eu perguntava a Deus, aleluia, por que tantas coisas estão acontecendo? Aleluia, como o pastor Carlos falou, ainda há pouco me deu vontade de ir embora também. Me deu vontade de sair. Mas Deus disse, olha ao meu coração, como é que tu pode dizer, aleluia, para alguém, suporta a luta, se muitas vezes tu pensa em retroceder? Como é que tu pode certificar que aquele que está comigo é mais do que vencedor, se alguma das vezes tu te mostra derrotado no campo da batalha?
Aí eu disse: Deus, mas tem muitas coisas que a gente não suporta. Tanto tempo nós orando, buscando uma direção, e a gente vê que aquilo não muda. As pessoas muitas vezes não têm essa sensibilidade. Aleluia. E eu estava preocupado com tudo, porque eu quero dizer para os irmãos que a vida cristã, ela é muito fácil para aqueles que querem realmente compromisso com Deus. É muito fácil. Agora, para aquele que ainda tem um pouquinho de embaraço no mundo, é uma vida difícil. É muito difícil, porque Satanás, ele sabe aonde ele vai te seduzir. Ele sabe aonde ele vai tocar em você. Ele sabe que você ainda tem uma inclinaçãozinha, aleluia, para uma mentirazinha que você gosta de contar. Ele sabe que você ainda tem uma inclinaçãozinha, porque você é avarento. Você não pode ver dinheiro que você quer gastar. Você não pode, não importa se o dinheiro seja da igreja, seja teu, não importa, caiu no teu bolso, você gasta. E o diabo sabe, aleluia, diz que você tem uma inclinaçãozinha, aleluia, quando passa as irmãs, você é pastor, você é missionário, mas você quer ficar olhando, aleluia, você, aleluia, não quer, aleluia, mudar a sua vida, você quer viver uma vida ainda, aleluia, profana, uma vida mundana. Falando eu acerca disso, numa última reunião que tivemos em Belém do Pará, e eu disse: olha, como pastor dentro deste ministério, como alguém que tem, aleluia, testemunho com Deus, aleluia, eu sei que não é fácil manter, aleluia, uma igreja, eu sei que não é fácil manter um povo, eu sei também que é muito fácil conquistar pessoas. E como pastor presidente, eu já poderia ter tirado muitas coisas. As irmãs aqui poderiam estar de uma saia bem curtinha ou de short. Podiam estar do jeito que quisesse, porque eu sei que isso vai trazer dinheiro para a igreja. Por que vai trazer dinheiro, pastor? Porque vai vir multidão. Em Belém do Pará eu tenho pessoas que chegam comigo no meu peito: olha, pastor, se tal coisa não fosse do jeito que é na tua igreja, eu seria tua ovelha. Porque eu gosto muito do Senhor, e Deus lhe usa. Pessoas que chegam comigo e falam isso. E tem pessoas aqui que ouvem isso falar. E tem pessoas aqui como esse homem que sabe de muitas pessoas que falam isso. Ah, se o pastor Cleiton fosse tal coisa assim, eu seria. Aí eu digo: oh Deus, que tentação. Que tentação. Eu passo às vezes na frente da concessionária e digo: oh Deus, quem dera eu pudesse. Aí o diabo sabe assim mesmo: muda a doutrina, que vai entrar. E tu vai estufar o teu bolso. E tu vai ter o teu carro do ano. Aí eu lembro de Jesus ali no deserto, depois dos 40 dias. E eu vejo Satanás dizendo a ele: te dou ouro, te dou prata, tudo que tu quiseres aqui no mundo eu tenho, é meu. E eu te dou se tu prostrado me adorar. Glória a Deus, é verdade. Jesus não quer oferecer ouro e prata para ninguém. Jesus quer oferecer salvação, remissão de pecado. Jesus quer oferecer reino dos céus. Mas o diabo, ele quer oferecer ouro e prata. O diabo, ele quer oferecer poder aquisitivo, porque ele sabe, se você tiver riqueza aqui no mundo, você vai em qualquer momento gostar, porque o homem é adaptável. O homem, quando ele começa a comer bife, não quer mais comer ovo, querido. O homem é assim. Quando ele começa a melhorar um pouquinho de raio. Eu vi uma irmã dizendo assim mesmo: faltou energia ontem. Uma irmã disse: nunca mais eu soube o que é gelo. Claro que a irmã, né, estava brincando, claro, mas aquilo me chamou a atenção, né? Eu lembro de um rapaz que uma vez falou para mim assim: meu pastor, depois que a energia chegou aqui no interior, eu não bebi mais água quente. E quando falta energia, pastor, eu passo até 1 dia, 2 dias sem beber água, porque eu não consigo mais beber água quente. Quente não, né? Água natural, né? Por quê? Porque o ser humano é assim, ele é adaptável, ele se adapta facilmente e, aleluia, se acostuma facilmente com as coisas. E o diabo sabe disso.
E o diabo quer dar para o homem a maior facilidade. Uma coisa que eu sempre prego na igreja em Belém, digo: o diabo não quer tirar nenhum de vocês aqui da igreja. Ele não quer, não. Não pense em você. Se você quiser ir lá para o mundo é porque tu é sem vergonha. Se você quiser deixar Jesus é porque tu não presta para servir Jesus. Mas o diabo não quer te tirar daqui. Ele quer que tu fique aqui mentindo, enganando. Ele quer que tu fique aqui como um falso crente, pensando que está adorando, servindo a Deus, mas está do jeito que ele gosta, para quando Jesus voltar, você ficar e ainda ser envergonhado. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Ele quer humilhar a semelhança de Deus a tal ponto, entendeu? Ele não quer que o crente saia da igreja. Para quê? Ele não vai querer. Ele vai querer humilhar, porque o maior desejo dele é condenar, é humilhar o ser humano e querer acusar Deus. Está vendo teu crente? Olha como ele fez com Jó. Está vendo teu crente? Está vendo aquele ali? Diz que é crente, mas olha o que ele está fazendo. Olha, diz que é crente. Ele quer manter na igreja. Não sai. Ele vai dizer assim: não sai, fica aí. Aí depois ele vai lá diante de Deus. Está vendo lá? Aí ele diz que é crente, mas ele continua mentindo, continua roubando, continua enganando, continua bebendo, continua fumando, continua desobedecendo as tuas lideranças que está na tua palavra, que o Senhor constituiu. E ele é crente, está vendo? Como a tua criação não presta. Essa é a vontade de Satanás. A do homem não. A do homem é sair, se divertir e fazer o que ele quer. Porque a Bíblia diz que é isso que a carne quer. A carne, ela luta contra o espírito e ela quer os deleites. Tem gente que diz: eu bebi a cerveja, foi o diabo que me jogou. Não foi não, querido. Foi a tua própria carne que desejou. O diabo não quer que tu beba cerveja. O diabo quer que tu fique lá dentro da igreja como um crente, mas tendo só nome de quem vive, mas está morto. É o que o diabo quer. Deus, ele quer que tu tenha vida e vida com abundância. O diabo quer que tu viva mendigando. Está dentro da igreja, faz campanha, luta, ora, mas ninguém é curado. Vai campanha para abrir porta de emprego, não abre porta de emprego, a porta está trancada. E você diz: Deus, o que foi que eu fiz? Joguei pedra na cruz, aleluia. E você fica ali e alguém olha para ti e diz: olha aquele crente como ele é, vive chorando, vive orando e nada acontece. E o diabo só zombando, só achando lugar, dizendo: é verdade, é verdade. Por quê? Porque é alguém que está dentro da igreja, mas não tem nada com Deus. Aí Deus me trouxe essa palavra aqui. Eu não estou pregando. Deus trouxe essa palavra aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Mas pastor, tu não fala a língua. Tu não é homem, pastor? Tu não está falando? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Não é do homem, dos homens. Ainda que eu falasse o hebraico, ainda que eu falasse o grego, ainda que eu falasse o inglês, ainda que eu falasse outras línguas, fosse um cara culto, dotado de conhecimento de línguas, e chegasse aqui com meu diploma e tentasse aqui embriagar vocês com palavras bonitas, cheia de propriedade, de conhecimento, ainda que eu fizesse isso, Deus diz: de nada me adiantaria. Deus diz: não tem interesse nisso. A tua sabedoria, ele fala lá, mais na frente ele fala, aliás, mais atrás, a sabedoria do homem para mim é loucura. Uma vez uma pessoa, eu vou falar porque ele não está aqui. Não é isso. Está brincando aqui. Vou falar porque é um testemunho. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, o que o senhor acha da teologia? Eu estou fazendo teologia. Conversei isso com o tio Wellington. Ele sabe o que eu estou falando. O que o senhor acha? Aí eu disse: meu filho, eu não acho tanta coisa, mas eu comparo a teologia como uma mulher formosa, muito linda, linda de se ver. Uma mulher que tu olha para ela, você não vê na tua visão defeito. É bonito, lindo
menor e não vejo a minha posição maior do que ninguém. Aí Deus disse: ainda que tu tivesse isso, mas de nada te adiantaria, tu não ia me agradar, querido. Aí Deus disse: e se tu voltar atrás, se tu retroceder, tu não é apto para minha obra. Se tu voltar atrás, tu não vai me agradar. Aí eu quero revelar para você uma palavra. São muitas as pessoas que nestas últimas horas que está abrindo uma entrada triunfal, que é a entrada do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Nesses últimos momentos, o Senhor Jesus disse que o amor está se esfriando. E a gente vê que isso está acontecendo. Um prato de comida para alguém que pegou aquele prato e olhou, e você percebeu que aquela pessoa disse: um peixe? Como que ele vou levar? Mas eu não gosto. E você, olha, tá ganhando de graça. Jesus diz: tu pecasse mais do que ela. Tu pecasse mais do que ela. Nós estamos aprendendo a nos confraternizar para sermos apenas um. Uma vez estava eu conversando com um pastor, que é o pastor aqui. Eu disse, não sei se ele vai lembrar dessas palavras. Eu disse: pastor, quem sabe se Jesus voltasse agora, eu e o Senhor não subiríamos. Porque na Nova Jerusalém, Jesus vai levar só aqueles que foram selecionados. Mas você sabe como é que ele vai selecionar? Primeiro ele vai olhar e vai tirar o orgulho, todo orgulho, vaidade. Salmo 24, né? Vaidade, vai tirar tudo. E sabe por que ele vai tirar, nos esvaziar disso? Porque tu já pensou se Jesus me levar com orgulho lá para Nova Jerusalém? E lá eu vou olhar para minha casa de ouro que Jesus vai me dar, eu creio, e vou dizer: a minha casa de ouro é melhor do que a tua. Porque tem crente que ainda é assim. Ele está vivendo uma vida pequena. Tem crente que não tem, aleluia, água mineral na casa dele, em Belém do Pará. Bebe a água da Cozampa, que é a pior água que já é servida para o ser humano. Lá do Bolonha não somente tem rato morto, mas também tem fezes de rato. Todo tipo de escorrimento da água vem para o Bolonha. Aí o crente de Belém do Pará bebe essa água da torneira. Ele pode não beber todo dia, porque quer colar, como é vaidoso, quer colar compra uma água mineral. Mas quando falta, não tem jeito mesmo, não é rico. Mas chega no interior e diz: eu vou beber nessa água, foi menos coada. Eu vou comer, eu não como isso aqui não. Já passou fome, já comeu pãozinho amassado, mas quer chegar aqui com o peito tufado, dizendo que não. Só como que diz, os irmãos são do interior, não sabem onde eu moro mesmo, mas Jesus sabe, ele vai te agarrar. Glorifica, irmão. Jesus sabe, ele vai te pegar. Você pode até falar, cantar ligado com o pastor. Pastor, não aceito não, porque na minha casa tá tudo bem. Veio uma irmã aqui que não tomou banho 3 dias. 3 dias. Eu tinha ponto de pregação na casa. Não, o pastor Carlos tinha ponto de pregação na casa dela. Não tomou banho 3 dias e foi embora porque achou que a água era imunda. E viver dentro da casa de Deus, porque acharam que podiam fazer do seu próprio jeito. Jesus disse: se não tiver amor, não vai. Tem que ter amor. O amor, nada supera ele. As profecias vão acabar, as línguas também, os louvores aqui na terra vai. Mas o amor, ele não acaba.
Mas ele não acaba onde, pastor? Você diz que está esfriando. O amor é Deus. Ele não acaba. A profecia é um dom. Cessa. Mas o amor é Deus. Quem ama tem Deus. Quem não ama não tem. É simples assim. Quem não ama não tem. Olha o que diz o apóstolo João na carta, aleluia, das cartas universais que ele escreveu. Ele diz: olha, se tu diz que está na luz, mas aborrece o teu irmão, até hoje tu estás aonde? Em trevas. Sabe o que é aborrecer seu irmão? A pessoa não sabe tratar bem o outro. Eu sempre digo para as ovelhas aqui, o cara peca contra o pastor Cleito. O pastor Cleito está sempre sorrindo. O cara faz de tudo para o pastor Cleito. O pastor Cleito sempre sorrindo. Mas o cara não consegue perdoar o seu irmão. É aquela história que Jesus falou do servo, que o rei perdoou o pecado dele, e ele foi, encontrou com o servo na rua e não perdoou. Tem crente aqui dentro dessa igreja que é igual, que o pastor sempre está passando a mão na cabeça do crente, sempre está tendo compaixão e deixando por menos. Mas o crente, se o irmão já está soltando o cachorro em cima. Que crente é esse, querido? Deus quer tratar essa ferida e quer colocar dentro desta ferida uma porção chamada amor, e quer que essa porção cresça. Para isso acontecer, o teu eu, o teu orgulho, o teu, aleluia, sentimento que dissepar tem que ser deixado de lado. Você sabe que lidar com o ser humano é uma coisa tão difícil, mas Jesus, ele lida com você. Ele lida com você. Olha, eu já estou encerrando aqui, porque senão eu vou apanhar. Olha o que Jesus disse para os homens que estavam ali condenando ele na cruz. Olha, Jesus já havia curado pessoas, Jesus já havia perdoado o pecado, Jesus já havia estendido amor. Não vi em nenhum momento Jesus dando tapa em ninguém. Você não vê também na Bíblia, não relata. E aí os homens pegaram ele, simplesmente por não querer perder a posição. Isso está acontecendo na igreja. Pessoa só porque é missionário, é missionária, é pastor, não quer perder a posição, aí resolve humilhar o mais fraco, resolve bater no pequenininho de cima. Só porque tem um saco de pancada e vai bater. Aí pegaram Jesus e olha, crucificaram. Ainda foram lá zombar de Jesus. No último momento de vida, Jesus estava ali sangrando na cruz, sofrendo uma dor terrível. Eu peguei um cortezinho na mão, não faz muito tempo, já peguei vários, mas peguei umzinho, doeu que só. Eu já furei meu pé com um prego uma vez. Eu sei que muitos aqui já furaram o pé no prego e sabem da dor que é furar o pé. Jesus foi enterrado da parte da frente para baixo, um prego no pé dele. Na mão dele também foi enterrado. Só que não foi só enterrado e tirado, foi colocado e ele foi pendurado por esse prego. Já imaginou o prego dentro da mão rasgando a carne dele? Ou nos pés, ele se firmando com os pés no prego, pregado. Oh, que dor! Você não quer nem imaginar, né? Os homens que fizeram isso ainda foram lá olhar para ele na cruz e dizer: se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Aí Jesus, olhando para eles e olhando para o céu, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente não faz isso quando o irmão peca contra a gente. A gente pensa que a gente é o filhinho querido de Deus, né? Deixa eu colocar na mão de Deus. Eu sempre ensino, porque a Bíblia me ensina: oração contrária Deus não recebe. Quem recebe é Satanás. Quem está orando ao contrário está orando para o diabo, porque Deus não recebe. Deus é Deus de união, Deus de amor, Deus de justiça. Deus não é aquele pai que tem 3 filhos
E tem um que ele ama mais, e aquele filho vê tudo que acontece. Pode o filho estar errado que tem, mas ele sempre favorece aquele filho. Deus não é assim. O amor dele é igual para cada um. Se ele te ama, ele ama teu irmão. E ele te ensinou: se teu irmão pecar contra ti, não vem com esse negócio de querer trazer por altar, querer entregar na mão do Senhor. Ele diz: perdoa o teu irmão. A Bíblia não diz para te entregar, a Bíblia diz para te perdoar o teu irmão. Se ele pecar contra ti, perdoa. Se tu vir pro altar com o teu pecado, te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, volta e te reconcilia com ele. E depois tu vem. Mas é diferente. O irmão pecou e a gente vai lá pro altar. Deus, olha, pai, aquele fulano, ele falou: me entristeceu meu coração, entristeceu meu coração, Senhor. Senhor me tirou do mundo para isso, para ser envergonhado. Olha, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Aí Deus diz: essa oração é uma barreira no céu que não deixa ela entrar, porque é uma oração de ódio, é uma oração cheia de rancor. Mas o diabo diz: é isso que eu quero. Eu não podia entrar na vida do teu irmão, porque não tem esse acesso, a não ser que tu, como irmão dele, amaldiçoe ele. E tu acabou de amaldiçoar, vou entrar, vou desbandalhar tudo. E depois que eu desbandalhar dele,